mim também. Ok. Irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui com o Bispo João. Conforme eu tinha falado para vocês, cada mês nós vamos convidar um pastor da igreja, tá? Cada mês, e cada pastor, ele vai estar falando de um tema, né? Mês que vem é o Bispo Adriano, mês de março, né? O Bispo Adriano, ele vai estar falando sobre um outro tema, e assim nós vamos convidando mais pastores aqui da igreja para estar aqui conosco, tá certo? O Bispo João, né, ele vai estar compartilhando conosco aqui o poder da oração, né, que é um tema muito interessante. O Bispo João aí tem, né, muita bagagem, muita vivência, muita experiência com Deus, né, Bispo? E graças a Deus nós temos um tempinho para a gente estar aí com esse bate-papo aqui, aprendendo, né, junto com o Bispo João, aprendendo sobre oração, tá certo? Então, vamos lá, Bispo João, eu queria só né, que o senhor falasse um pouco essa caminhada do senhor da oração, como é que se iniciou. Olha, a minha caminhada iniciou-se há uns 20, não me recordo, mas quase 30 anos, uns 26 anos, por aí 25. Então, desde quando eu me converti, eu aceitei a Cristo, então eu fui ouvindo a palavra e logo comecei a trabalhar nos encontros e eu aprendi muito. Obrigado. Eu fui aprendendo com aquela caminhada, aquela rotina que tinha, e logo eu fui me aperfeiçoando em orar, né? Orar pelas pessoas, orar com as pessoas. E a turma me procurava para mim orar com elas, mesmo sendo os irmãos e tal. E eu ia orar com eles, aí pedia para mim ir na casa deles, e eu ia, orava, e às vezes libertava aquelas pessoas que estavam atormentadas, e isso foi inúmeras vezes. E eu fui me aperfeiçoando nisso. Então, eu tinha aquele compromisso de sempre estar orando mais que os outros, me sacrificando mais. Eu sempre era jejum. Nessa época, era um jejum bem, vamos falar, puxado. Mas eu não corria daquilo, eu sempre dava o meu melhor. E Deus foi me abençoando cada vez mais nessa área. E foi uma área que eu me apeguei e continua, né? Não funciona ainda como funcionou antes, mas nós estamos iniciando uma nova caminhada agora. De ano retrasado para cá, nós estamos falando em avivamento e nós cremos nisso. E eu sei que Deus já começou a agir, e vários testemunhos nós tivemos na semana passada, né? E o povo é assim, nós temos que dar testemunho, porque o povo ele só acredita se ver. Por isso nós temos que testemunhar os feitos do Senhor usando a nossa vida. Amém? Agora, eu até hoje, eu não vejo eu em outra área assim, que eu aprendi nisso, fiquei naquilo, né? E eu estou aberto, né, para os irmãos, para qualquer um que precisar. Eu estou aqui, eu fui escolhido para isso. Amém? Amém. Só avisar os irmãos, né, nesse tempo que nós temos, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, tá certo? Sim. Não fique com vergonha, né? Minha Não. pergunta é muito simples, não. Qualquer pergunta é bem-vinda em relação a esse tema, tá? Oração, né, libertação, cura, né? Henrique Salomão, quer perguntar, fazer alguma pergunta, Bispo João? Bispo, depois que o senhor se converteu, que o senhor firmou assim na igreja, que o senhor começou
a experimentar das respostas de Deus através da oração do Senhor, qual foi a experiência assim mais marcante, ou uma das experiências marcantes que o senhor teve assim, que o senhor pode compartilhar com a gente? Tipo, eu fiz essa oração quando eu comecei, ou quando eu estava ali no início da minha conversão, ou eu estava iniciando a minha vida com Deus, e que me marcou até hoje, que o senhor poderia falar para a gente. É assim, todos nós recebemos a palavra, né? Todos nós recebemos a palavra. Aqueles que pegam a palavra e não deixam dela, Deus tem tudo para aquela pessoa. Quando eu aceitei a Jesus e comecei a orar, a primeira coisa que eu nunca vou esquecer, eu estava trabalhando, vendendo pão, meu serviço era vender pão, e um dia uma vizinha me chamou, falou: padeiro, vem aqui, e me falaram que você é crente. Eu falei: eu sou, mas falei em cima da lata. E naqueles dias eu tinha me convertido. E ela falou: então você vai orar, porque vai para 4 dias que uma dor de cabeça que não sara de jeito nenhum, não sara, não tem remédio, já foi no posto e tal, e eu queria que você orasse para mim. Eu falei: eu oro. Botei a caixa de pão na cerca assim, lembro como isso agora, isso me marcou, porque foi a primeira experiência. E coloquei as mãos no ombro dela, e ali eu pedi para ela, pedi para o Senhor, né, dizendo ao Senhor que isso estava escrito, que eu tinha lido no livro de João até. E eu falei para Deus e pedi que Ele curasse aquela senhora. Peguei a caixa, coloquei nas costas, ela comprou uns pacotes de pão e eu saí. E daqui a pouco ela estava me gritando, quando eu ia passando lá no outro quarteirão, isso é no Ouro Verde. E eu falei: poxa, essa vizinha podia ter comprado mais pão e ficou, né? Por que não comprou? E eu fui lá. Ela falou: padeiro, quando você tirou a mão do meu ombro, saiu toda a dor que eu sentia há muitos dias. Então, eu glorifiquei a Deus, e dali em diante o Senhor começou a agir na minha vida. Glória a Deus, que massa. Glória a Deus, amém. Aproveitar aqui o momento, alguém tem alguma pergunta? Fique livre, tá, irmãos? É um bate-papo. Eu estou doido para falar. O Bispo João tá querendo responder sua dúvida. Ed, se você quiser perguntar, Dinei. Vem aqui no microfone. Aqui. Tá, então... Tá. Isso, pergunta. Pessoa que serviu de referência, isso, né? de exemplo, assim. A pergunta do Isaac é: quem foi para ele um exemplo, uma referência, né, de cristão, para que ele começasse a orar, para que ele começasse essa caminhada aí de oração e intercessão? Olha, que eu me lembre, assim, que eu me espelhei naquela pessoa. Isso. Que eu me espelhei naquela pessoa. Na época, eu não lembro assim, não lembro. O que eu me lembro é que eu comecei e eu lia muito o livro de João, e a maioria das pessoas que ganhei para o reino, lendo o livro de João, e o que estava escrito, eu comecei. Agora, já depois, né, que o Senhor já agia assim, posso dizer, grandemente na minha vida, eu conheci várias pessoas, né, pessoas que oravam e acontecia, e eu via acontecer. Mas assim que eu me espelhei naquela pessoa, não me lembro, não. São vários, depois apareceu vários. Inicialmente foi a Bíblia, então. O senhor começou o livro de João, lendo o livro de João, pegou aquilo para o senhor e aquilo virou verdade a ponto de ser a sua maior inspiração. Isso. O livro de João foi a maior inspiração dele. Glória a Deus. Então, a maioria das pessoas mesmo
que ganhei foi lendo, mostrando e ensinando o que eu aprendi nesse livro. Glória a Deus. Benção. E, então, quando as pessoas falam para fazer prova do Senhor, eu alguma vez já fiz e Deus confirmou. E graças a Deus eu estou aqui. Que bênção. Amém. Aproveitando o gancho Sim. que o senhor estava falando sobre o livro de João, o senhor tem algum versículo assim, um versículo que fala sobre oração, que o senhor tem em mente, que tipo, Miriam, vamos fazer uma oração aqui, lê o livro, o versículo tal do livro tal, ou alguma coisa assim, alguma referência que o senhor tem de base como oração. O senhor falou sobre o livro de João, ou no livro de João, ou em algum outro lugar, o senhor tem algum versículo de oração para nos deixar aqui? É assim, Que o senhor tem? o livro de João, eu começo lendo naquele versículo que fala que tudo que você pedir ao Pai em nome do Filho, isto, se crer, isso farei. Amém. Então, eu sempre oro e eu falo para o Senhor: Senhor, eu estou orando porque eu creio, né? Porque está escrito e isso é verdade. Então, o que eu peço para os amados aqui? Não perguntou, mas eu vou falar nisso porque Sim, edifica. pode falar. Bem? Pode falar. Vocês que são jovens, assim como eu já fui há uns 70 anos atrás, vocês precisam ler e o que vocês lêem aplicar na sua vida. Filhos, obedecei pai e mãe. Esse é um mandamento, para que tenha uma vida longa e viva bem. Parte daí. Eu costumo falar que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada longa. Só é uma escada de muitos degraus, mas o primeiro degrau dessa escada chama-se obediência. Não adianta você fazer todas as coisas, mas se o primeiro degrau, não tem como. Tem que obedecer. A palavra mesmo fala que aquele que faz os mandamentos, faz a vontade do Senhor, obedece a palavra dele, comerá o melhor da terra. Isso é para cada um de vocês aqui, vocês que estão começando a viver agora. Amém. Sabe? Aí vocês realmente vai ser instrumento do Senhor. Em qualquer circunstância. A hora que precisar de vocês, você está ali. É por aí que começa. Amém? Obediência. Então, o segredo de tudo é obedecer. Obedecer. Obedecer a palavras, autoridades. Obedecer. Tudo começa em casa. Eu costumo falar que o bom filho é o bom aluno, é o bom soldado, é o bom esposo, é o bom tudo. Amém. Amém. Aí, com referência a João que o senhor estava falando, a gente poderia deixar então João 14, do 13 ao 14. Sim. 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sim. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Então, esse versículo, o que você tem que fazer é você falar ele, você declarar ele. Mas para que isso tenha resultado, você precisa crer. Você precisa acreditar. Eu estou de costa aqui para o meu pastor. Aí, agora sim. Então, começa por aí. Se você não obedecer, não dá certo. É numa oração, é expulsar demônio, é fazer qualquer coisa. Aí vocês estão assim, doido para saber negócio de expulsar. Não perguntaram, mas eu estou doido para falar. Tá na lista também, mas vão perguntar também. Então, orar, né? Puxando oração. Você precisa entender, eu custei entender essa parte de que eu poderia orar
só nas pessoas. E que o Senhor não ia me atender se eu orasse de uma vaca, ou num cavalo, ou num carneiro, sei lá, num animal, um gato. Mas Deus foi mostrando para mim aos poucos, por isso que é bom você caminhar com Ele. Caminhar. Está difícil, continua. Está cansado, você vai, sabe? Então, uma vez fui orar em um animal que já não era mais nem animal, era só caveira. Era só caveira. E o homem não tinha coragem de acabar de matar. Ele estava ali há muitos dias sem comer e sem beber, e não abria os olhos, porque em cima dos olhos dele estava uma secreção que foi endurecendo e não deixou mais abrir o olho. E não sei, eu sei que Deus que me mostrou aquilo para o nome dele ser glorificado e testemunho ser dado. Muitas vezes que enquanto eu viver, eu vou lembrar disso. E o irmão falou: olha, pastor, eu fui quebrar a cabeça dele com essa madeira, mas eu não tive coragem, eu deixei aí, faz muito tempo que está aí. E ele só respirava, não abria mais o olho e nem a boca. E aí eu cheguei, o irmãozinho que me levou lá ficou atrás de mim olhando. Ficou atrás de mim olhando o que ia acontecer. E estava o meu filho José. E estava comigo. E o irmão que foi me levar lá foi o irmão João Batista. E eu abaixei, eu vi aquilo que eu vi que a barriga dele murchava, mas só que ele já estava chatinho, assim como uma madeira, uma viga. Ele tinha achatado, estava chatinho. Eu, com o meu coração condoído, eu ajoelhei perto daquele animal e coloquei a mão nos ossos, era só a pele, no osso da costela. E eu disse para Deus: sabe, você não precisa estar orando, fazendo um culto em cima da pessoa ou de quem quer que seja. Eu coloquei minhas mãos ali e eu pedi para o Senhor. Falei: Senhor, essas palavras minhas, eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estiver fazendo errado, eu peço que o Senhor me perdoa. Mas o desejo do meu coração é que o Senhor levante esse animal em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É isso aí. E eu virei as costas, enxugando ali a lágrima, e o José gritou: pai. Ele levantou a cabeça, coisa que não mexia há muito tempo. Ele levantou a cabeça e eu disse para o irmãozinho que cuidava a chácara, falei para ele, falei: irmão, o senhor dá água, põe água na boca dele e depois dá comida. Então, irmãos, são essas coisas que marcam. Com uns 3 dias, mais ou menos, eu lembrei desse cachorro, peguei o celular e quando eu liguei, o irmãozinho falou: eu estava pensando no senhor, o seu paciente está aqui enchendo o saco. Então, ele ia caminhar, ele estava chato, que nem uma tábua. E o vento levava ele para lá, assim, sabe? É coisa engraçada. Dentro de poucos dias ele estava um animal muito bonito. Amém? Amém. Glória a Deus. Dinei tem uma pergunta, Dinei falou? Dinei tem... Já, por várias vezes passou isso. Não, embora eu voltei lá, depois que eu me converti, até a pastora estava comigo. Mas quem te vê, e agora você, pastor, e você está entendendo? Foi. Mas eu já tive vontade mesmo de ir. De mostrar o poder do Senhor.
né? Porque a gente quer isso, mostrar o poder que Deus tem. O que queima dentro de mim é isso. É isso. De Amém. mostrar o poder de Deus. Mostrar o poder de Deus. Amém. Mais alguma pergunta? Alguém? Ed, né? O Ed está... Irmãos, eu vou só fazer o seguinte, eu vou passar o microfone para os irmãos de casa escutarem a pergunta também, tá bom? E os irmãos que estiverem em casa também, quiser mandar pergunta. Tio João, o senhor que já está há vários anos na caminhada aí, acredito que o senhor tenha sido tentado várias e várias vezes pelo inimigo. Para a gente que está começando, como a gente pode se consagrar para manter firme e não cair no pecado da carne? Assim, eu vou ensinar você o que eu vivo, tá? Você pela manhã, quando você colocar o pé no chão, ou antes de pôr, não importa. Você agradece a Deus pela noite que você teve e entrega seu dia na mão dele. Eu vivo isso. Aí você vai escapar. Você vai ter condições de escapar do mal. Porque você colocou o seu dia na mão do Senhor. Então, e você precisa estar atento ao que diz a palavra, para você fugir da presença do mal. Se você era viciado em droga, então passa longe da boca de fumo. Se você é viciado em mulherada, não passa perto da casa delas. Se você é viciado em roubo, não olha nas portas nem janela da casa dos outros. E você segue e Deus vai te fortificando a cada vez mais. E nunca deixa de orar pelas pessoas, porque aqui está escrito, é mandado de Deus, orar pelas pessoas. Então, você fazendo isso, você está caminhando com Ele. O que Ele fala para a gente? Estarei com aquele que estiver comigo. Estarei com aquele que estiver comigo. Se você não estiver com Ele, então não adianta. E foi uma pergunta muito boa e eu espero que... Amém? É assim que funciona. E não deixe de fazer o que Ele mandou você. É pouca coisa, o que Ele mandou fazer, né? Orar pelos enfermos, expulsar demônio, vai fazendo isso. Não fala que você não está preparado, porque você está preparado igual eu estou agora. Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. Você tem que crer nisso. A partir do momento que você acreditar nisso, pode esquecer. Agora, se você recebeu a palavra, mas você entortar, procura voltar rápido. Faça isso e Deus vai abençoar você. Amém? Amém. Só um comentário, a pergunta do Ed é uma pergunta de todos nós, né? Sim. O que fazer para nós não cairmos em tentação, né? Do adolescente, do jovem, né? Do homem casado. E o Senhor colocou aí, a gente apresentar o nosso dia diante do Senhor, entregar para Ele. Sim. E se desviar dos Sim. caminhos, né? Dos caminhos maus. Você entrega o seu dia nas mãos dele e também faz a tua parte. Evita. Aí funciona. E vai funcionar sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode Glória a tomar Deus. porre, tá? Pode tomar porre. Mais alguém tem pergunta aqui? Não? Mais alguém? Pode perguntar, gente, tá? Felipe, Não fique com Bruno. vergonha, Manu. Não fica não. Manu, você tem pergunta? Não? Amém. Bispo, com relação a começar um período de oração, a começar a ter o hábito de oração, como o senhor aconselharia os adolescentes, os jovens a começar? Eu não tenho o hábito de orar. Eu oro aqui na igreja, eu oro na célula, porque está todo mundo junto. Mas no meu particular, eu quero começar a orar. Como eu poderia começar a ter esse período de oração minha pessoal com o Senhor? Pergunta muito boa. Presta atenção. Tudo, Henrique, tudo que você for fazer, tudo, estou falando tudo, inicia com uma conversa com o Senhor.
Isso que está no teu coração, você está se despertando para isso. Então você, quando você estiver só, você pode falar para o Senhor: Senhor, eu estou sendo, né, animado, fugiu a palavra de mim. Você vai ficando velho, as palavras vai sumindo. Você impulsionado a fazer isso, ou fazer aquilo, fazer isso aí, mais que nunca o Senhor vai estar te auxiliando nisso. Se você não tinha tempo, vai aparecer tempo, porque a oração ela é assim. Você pode estar tomando banho, você acordou atrasado, não tem tempo de fazer oração na tua cama, de ir para o banheiro, mas no banheiro, enquanto você está tomando banho, você está se esfregando e está orando ao Senhor. O Senhor está ali, o Senhor está em todo canto que você estiver, lá está o Senhor. Amém. Então, busca Ele, fala com Ele, que Ele tem prazer em ouvir você e ajudar também. Amém. Você crê no Senhor, basta ajustar, tem que ajustar, né? Mas é isso aí. Se eu fosse falar de experiência que eu já vivi, nós entrava na noite, né? Mas eu não vim para tudo isso. Mas o que vocês quiserem saber. Alguma pergunta a mais? Pode perguntar, gente. Vocês estão tímidos, né? Roniel, pode pegar o microfone. Mas, bispo, queria saber como que a gente pode discernir o que a gente sente dentro de nós, se é a voz da nossa cabeça ou se é o Espírito Santo de Deus. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Presta atenção, Ronielto. Quando você abriu tua boca e aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor da tua vida, nesse momento todas as barbaridades que você fez acaba ali. Presta atenção nisso. Acabou ali. Por isso que o Espírito Santo de Deus, que não estava em você, é colocado em você naquele momento. Se alguém tiver alguma dúvida, naquele momento. Por quê? Porque aonde tem podridão, sujeira, enrosco, Deus não está ali. Então Ele só entra em você porque você ficou limpo. Por isso que o crente não pode pecar. Presta atenção. O crente não pode pecar. Se ele pecar é por acidente, você imediatamente você corre e se livra daquilo, porque um demônio chama o outro. Você nunca vai ficar só com um, não. Ele vai chamar o outro. Ele vai chamar. Então você fica nas condições que não tem mais jeito de voltar, certo? Então essa pergunta é muito boa. Eu estou falando porque o Espírito Santo começa a agir em você. Ele não vai vir e depois sair como era na antiguidade. Ele vai permanecer dentro de você. E para que ele tenha liberdade, você precisa fazer o que Deus te pediu. Se você fizer isso, o Espírito de Deus vai ter liberdade em você, ele vai falar e você vai entender que a voz é de Deus e não de enrosco do inferno. Você não precisa ter dúvida disso. Nas suas orações mesmo, a partir de hoje, você pode pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso discernir a voz do Teu Espírito. Hoje você já pode colocar isso em prática. E com o seu caminhar, você vai conseguindo a discernir. Amém? É assim que funciona. Você sabe quando é Deus. E você sabe quando é porcaria. Ele fala e você entende, ele coloca na tua boca. Na casa de oração, dessa semana, terça-feira, a senhora estava muito ruim com a perna e disse para mim:
eu preciso de oração porque essa perna aqui está doendo demais, e olha, e nasceu isso aqui, eu não sei o que é. Então as pessoas que estavam por ali, eles ficaram admirados daquilo, porque eu botei a mão em cima e falei: cobreiro, em nome de Jesus eu repreendo você. E tirei a mão. Domingo agora no culto eu perguntei, falei: e a perna? Ela falou: naquela hora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, você sabe quando Ele fala com você. É assim que funciona. Glória a Deus. Irmãos, só comentando aqui, a apóstola Regina, ela está no chat também, ela falou: já estou aqui, né? Seja bem-vinda, apóstola, está assistindo a gente. O irmão Luiz Carlos Godoy, né? Boa tarde, a paz para todos os pastores. E é isso. Eu queria só ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta, os irmãos? Aproveitem, né, Bispo João? Aproveitem que o Bispo João está aqui para responder. Lá no fundo. Lá no fundo? Yuri. Seu microfone está liberado para cá? Se quiser, eu mando levar um microfone para você. Na questão do jejum, eu queria que o senhor falasse para nós a importância do jejum e a oração em conjunto. Falasse para nós qual que é a importância e o efeito dela nas nossas vidas. Irmãos, vocês que ouvem falar em jejum já fica todo arrepiado. Todo doído porque não consegue ficar sem a carne, ou aquele jejum que corta tudo, só tem uma refeição. Eu quero falar uma coisa para vocês. A gente está no livro de Esther, e Esther, nada melhor para falar para nós o que é o jejum. E eu já tenho experiência com isso. O jejum, a oração é poderosa, né? Não tem como. Mas se o jejum estiver junto, fica mais forte ainda. Aquilo que está enroscado há muito tempo, que você faz isso aí, não tem jeito, não, jejua. Aquilo ali quebra a cadeia, quebra qualquer coisa. Então, se você sozinho jejuando, Igor, Yuri, eu sempre troco. Você sozinho jejuando já é muito forte, e em conjunto como você se torna mais forte ainda, entendeu? Coisas que não tem jeito, você faz o impossível se tornar possível através de jejum. Eu posso contar um testemunho rapidão? Sim, pode contar. Então, tá. Respondendo ali, eu tinha o meu filho Daniel, ele casou, e daí a minha nora se engravidou e estava esperando o neném, todo mundo ansioso, né? Por causa do netinho, eu e minha velha. E de repente foi passando os dias, os meses, eu vi meu filho muito entristecido e vi a situação dentro de casa mudar, e eu não sabia de nada, e aí contaram para mim que o meu neto não ia poder nascer vivo, porque a minha nora sentido as coisas diferentes e tal, fez exame. Então mostraram para ela que havia um defeito no bebê. Então reuniu-se os médicos do quartel e fizeram aquela junta ali, e não deu jeito não teve como fazer nada, que não tinha como operar, não tinha como fazer nada.
E meu filho ficou muito doido com aquilo, coitado, primeiro filhinho. Então, eu vi a situação e... Fica atento nisso aí. E eu busquei de Deus o que eu podia fazer. Era uma situação que não tinha jeito. Os médicos já tinham falado: se nascer, vai nascer morto, e se nascer com vida, vai vegetar pouquinhos dias. Olha a situação. Olha o que o jejum faz. Então, né, nesse tempo, minha filha, meu genro, as pessoas todas orando, né? Mas eu pedi que o Espírito me mostrasse uma pessoa, e me mostrou a pastora de Deus. Que nesse tempo ela não tinha tanto tempo de convertida, mas ela não tinha sido convencida, ela era realmente convertida. E dali eu saí, desci lá na casa dela, que ela morava com a irmã dela. Eu cheguei lá e falei para ela se ela poderia entrar num jejum. Ainda falei um jejum pesado. Falei essas palavras. E ela falou: não, irmão João, o que o senhor precisar, eu estou aqui. É para Deus, é para a obra e tal. Eu falei: não, então tá bom. E ali nós entramos num jejum. Sentia sede, em vez de tomar aquela água que a gente estava esperando tomar, não tomava, molhava a boca, engolia um golinho, e comida nada. No terceiro dia, eu sempre falo que nós estávamos totalmente baqueados mesmo. E nós fomos orar. Fomos lá na casa e fomos orar na minha nora. Então, o resultado está ali. Daniel Júnior. Glória a Deus. Hein? Aleluia. Jejum. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode falar. Pode continuar, senhor. Sim. Falar. Então, por aí você vê. Quem que perguntou do jejum? É Yuri. Yuri. Yuri, lá no Yuri. Yuri. Então, a resposta está aí ao seu lado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bispo João. Sim. Tem algum assim, questão de oração, de horário? É só uma pergunta que às vezes eles podem ter na mente. Sim. Tem algum horário assim que o senhor acha, na opinião do senhor, que é preferível, que se torna um sacrifício para Deus? Madrugada. Madrugada, né? Madrugada. É doído, mas o Senhor fala o quê? Sacrifício vivo. Então, a madrugada é o sono melhor, é a hora que a canseira está... Mas vale a pena. Vale a pena. O sacrifício vale a pena. E Ronieldo, tudo que você precisar, pede para Deus. Não tem segredo. Anda com Ele, que Ele vai estar contigo, não é? Ele está contigo. O que Ele diz lá em Mateus, não é? Eu vou estar com você todo dia. Isso tem que ficar na tua cabeça. Eu não enjoo de falar isso, porque isso eu carrego no fundo do meu coração, que Ele está comigo em qualquer circunstância. Amém. Amém. E a madrugada é o horário melhor. Aí você está com a sua cuca limpa, você só está com preguiça, né? Mas é isso aí. Sacrificial. Então, aí os adolescentes, os jovens, tá? A oração sacrificial, madrugada. Eu já experimentei isso. Já, madrugada. Seu corpo não quer nada, mas você vai, assim mesmo. Só continuar aqui, irmãos. Está conosco aqui, assistindo também a live, né? As pastoras da nossa igreja aqui. A irmã Olga mandou aqui no chat: paz, nós estamos aqui limpando o Kids, faxinando o Kids e ouvindo.
né? A irmã Olga, Deus Deus abençoe a abençoe senhora. você, minha irmã. Aí ela colocou também a pastora Flávia, a pastora Lucilene, né? Pastora Edileuza, a irmã Maria Viegas, Tainara, Rose e a irmã Olga, né? Então, Deus abençoe vocês, estão acompanhando a gente também. Glória aqui. a Deus, que o Senhor seja com cada um de vocês que nos assiste nesse momento. A irmã Amém. Arlinda Maria está dando graça e paz aqui. A irmã Marinalva também aqui mandou umas mãozinhas. A irmã Rosineide Souza, glória a Deus, que culto abençoado, né? Então, Deus abençoe vocês aí, né, que estão acompanhando a gente. Se tiver alguma pergunta, né, as irmãs, os irmãos, pode mandar aqui no chat, tá? Escreve aí no chat do YouTube, que o Bispo João aqui, aproveitar esse momento que nós temos essa oportunidade, irmãos, que não é nem sempre a gente tem esse tempo separado para a gente aprender com o Bispo João, né? Eu estou aprendendo muito, porque o Bispo João tem uma bagagem, né? Ele muita experiência, né? Então, Graças a Deus, isso para nós é um momento assim abençoado. Deus separou esse momento. Henrique, tem alguma Amém. pergunta? A gente sabe que a vontade de Deus é soberana e suprema. O tempo dele é o tempo dele. Mas a palavra de Deus fala que Elias orou sobre o filho da viúva que tinha falecido. Jesus orou sobre Lázaro, que também tinha falecido. O senhor já teve a experiência de orar por alguém que já havia falecido? Aleluia. Uma vez, já 2 vezes aconteceu coisas assim. Uma vez, uma senhora que também é um testemunho muito forte esse, mas eu não vou falar dela, eu vou falar do neto dela, que ela, depois que ela foi abençoada, ela viu o poder de Deus. Então, madrugada bateram em casa, era 1h da manhã mais ou menos, bateram em casa e na cozinha, não tinha muro, entraram pela porta e bateram. E aí a minha velha falou: bem, tá, tem gente batendo aí. Eu fui, abri a porta e era uma irmã. E ela disse para mim: irmão João, eu quero que o senhor vá comigo agora lá no hospital, porque o meu neto, Eduardo, está muito mal. Ele está quase morrendo. Eu já voltei, botei a calça, peguei a camiseta e a minha velha falou: eu vou com você. Eu falei: então vamos, mas você tem que andar rápido. E aí quando eu cheguei na porta, a irmã estava na porta, e ela disse para mim, eu disse para ela, eu falei: irmã, que é o hospital no pronto-socorro? Ela falou: não, é no hospital samaritano. Isso ficava lá no Cristo Rei, hospital samaritano. E aí eu falei: poxa, e quantos minutos faz isso? Ela falou: faz uns 40 minutos isso. E eu falei: poxa, ele estava morrendo já faz uns 40 minutos, até eu chegar lá, e ela estava com um vizinho, arrumou um vizinho para levar a gente. E aí eu disse essas palavras: aqui é a ousadia que você vai receber, você que ainda não tem, em nome de Jesus Cristo. Tá? Amém. Deus vai colocar ousadia. E eu disse para ela, eu falei: bom, se ele não morreu, ele não vai morrer mais, e se ele morreu, ele vai viver agora. Bem assim. E entramos naquele carro e até chegar lá, chegamos lá, estava com a enfermeira que estava com ele no braço. Né? Estava com ele no braço. Quando eu cheguei assim, aí a mãe do menino assim desse tamanhozinho, mas mamava peito ainda. Ela falou assim: chegou. Aí a enfermeira foi e disse para ela com essas palavras. Falei assim: bom, então se vocês vão se arrumar, fica aí. Eu falei: não, você volta para você ver o que Jesus faz. Isso é muito duro, mano. Né? Ousadia. O que Jesus faz. Então ela foi e voltou. E eu toquei naquela criança, mas a criança o pescoço dela não governava a cabeça. Estava segurando a cabeça. Eu sei que quando eu falei para ela: solta a cabeça, soltou a cabeça, né?
E eu fui, coloquei as mãos naquela criança e pedi que o Senhor trouxesse de volta. E eu comecei a agradecer a Deus por aquilo. Eu sei que dentro de 10 minutos eu não podia demorar, porque o homem falou para mim, eu não posso ficar esperando aqui, porque eu tenho que trabalhar agora mesmo, né? E eu não podia ficar a pé naquele mundo lá, né? Eu comecei a agradecer a Deus. Eu só sei que com menos de 10 minutos o menininho botou o peito na boca para mamar. Que benção. Então esse menino já é um rapaz. Encontramos com a mãe dele esses dias no mercado. Glória a Deus, rapaz. Olha que experiência. E a outra vez, você perguntou, né? Sim, sim. E a outra vez foi aqui no pronto-socorro. Aqui no pronto-socorro conhecemos uma paraguaia, era paraguaia bem escurinha. E minha velha pegou uma amizade com aquela senhora. Minha velha ficou internada aqui 18 dias, 18 noites. E eu dormia com ela aí. E Deus foi tão bom como tem sido para mim, que ninguém ficava, nem os filhos, nem o marido não podia ficar naquela enfermaria. Mas eu fiquei. E eu dormia na beirada da cama. Eu forrava ali o vestido dela, que ela usava durante o dia, e eu forrava ali, deitava ali, dormia ali. Então, ela pegou amizade, e a senhorinha, ela não gostava de mim. É porque o que estava nela não me aceitava de jeito nenhum. E ela falava para mim, Ramona, fala para ele ir lá buscar um suco para mim. Mas ela mesmo não pedia. Ramona, fala para isso que é aquilo. E eu ia, pegava. Fala para ele comprar, não sei o que. Eu saía na rua, comprava, trazia para ela. E assim foi. Um dia, ela chamava Georgina. Um dia, a minha velha disse para mim, bem, a Georgina está muito mal, não quis comer, não quis nada, ela sempre tem apetite e tal. Você ora por ela. E ali, eu encostado na cama ali, orei por ela. Não podia chegar perto, ela não gostava de mim. E orei por ela e tal. Quando foi no outro dia, ela passou muito mal aquele dia. No outro dia, lá de manhã, de repente, minha velha entrou em loucura, colocou as duas mãos na bochecha assim e gritou. Entrou em desespero, porque a Georgina, né? Aí veio aquelas mulheres, também era uma senhora, quem era o líder das enfermeiras, a senhora. E veio e falou assim, Georgina foi para o Campo Verde. E está falando aquelas coisas, de repente ela veio. Falou, a Georgina essa hora está seguro na mão de Nossa Senhora e passeando num gramado verde. Acabou o sofrimento e eu só ouvindo aquilo. E ela realmente estava. Aí foi, contou para as enfermeiras. Eu estou falando para você de ousadia do Espírito Santo. Você fez a pergunta, o Espírito Santo é isso aí. Eu disse para minha velha, eu falei, bem, olha isso aqui. Coloquei a mão sobre a costela, porque era bem magrinha, era bem magra, sobre a costela dela, em cima do coração. Diante de Deus, eu estou falando isso para vocês. Eu disse, Jesus, na terceira vez que eu falei Jesus, eu senti fazer assim na palma da minha mão o coração daquela senhora. E eu falei mais umas 4 ou 5 vezes, Jesus. Irmãos, aquela que estava passeando no Campo Verde, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então são essas 2 vezes. Mas não que eu chego num necrotério, num velório e coloco a mão. Se um dia ele falar para mim, eu não vou ter dúvida nenhuma. Eu chego lá e pego ou na cabeça ou no pé. E eu mando levantar, em nome de Jesus. Certo.
Amém? Glória a Deus. A irmã Olga, ela fez uma pergunta, e eu acho que já o senhor respondeu agora, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, e se o senhor quiser falar mais, ela colocou assim, e é uma pergunta que eu ia fazer, que eu também acho que os adolescentes também gostariam de fazer, eu tenho certeza que eles gostariam de fazer essa pergunta. Como perder a timidez para orar? Eu entendi que, assim, orar nas pessoas, né? Como perder a timidez para chegar a orar com uma pessoa que está com dor de cabeça, vem aqui, eu quero orar com você. Como fazer para perder? Posso responder? Pode. É assim, o que eu vou falar é coisa que acontece, bem? Então, pediu, está com dor de cabeça, você ora, porque assim está na palavra, é para você orar. O que eu vou dizer já faz parte de outra coisa, mas também está nela. Você é preciso andar direito. Você precisa se portar como verdadeira filha de Deus. Não é porque vocês é novinho, como vocês são novinho, não. O Espírito Santo está em você e ele pode todas as coisas. Então você tem que andar sempre correto, porque chega a oportunidade de ter uma pessoa que chama você para orar com ela e você coloca a mão na cabeça dela e ela endemonia. E se você não andar direito, ali é problema para você. Então, mas se a pessoa está correta, se você não bebe, você não teme. Nós precisamos procurar andar sem dever. É por isso que eu falei, se você pecou, corre e se desespere em se livrar disso. Porque o inimigo vem, é a hora dele te pegar. Entendeu? Então, Olga que está perguntando isso aí, desde quando você andar com o Senhor, não tenha medo, porque Ele diz assim, eu vou estar com você. Ele manda você orar nas pessoas e logo depois Ele fala, eu vou estar com você todos os dias da tua vida. Amém. É assim que funciona. Hein? É estar em dias com o Senhor ali. Está em dias, Tá em santidade. Dias. Santidade. É santidade, é a palavra pesada para os adolescentes, não é não? Falar em santidade para eles é a mesma coisa, né? É assim, entendeu? Mas é santidade. Sem santidade é impossível, não tem jeito. Bispo João, só aproveitando esse gancho, sim. Quanto mais buscar a santidade, mais ousadia vai ter, não seria isso, né? Eu costumo dizer, eu já falei, acho que aqui em culto, é que falo também em casa de oração, que fugiu. Quanto mais viver uma vida de santidade, né? Eu costumo dizer que cada mau hábito que você deixa é um passo para perto do Senhor que você dá. Entendeu? Cada mau costume que você deixa de fazer. Por exemplo, o Ed gosta de gritar, de xingar a menina, a esposa dele, a Udi. Se ele faz isso, ele sabe que Deus não se agrada disso, mas ele faz. Uma hora é porque ele está nervoso, outra hora é porque isso, que aquilo, sempre tem uma desculpa, mas você tem que chegar e falar, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Me ajuda. Então, ali o inimigo vai te apertar, porque você vai chegar e vai usar ela para te ferrar, entendeu? Mas é aquele negócio que eu falei agora mesmo para você. Agradece a noite que você teve e coloca o seu dia na palma da mão do Senhor. Aí você escapa disso. Então, você deixando disso é mais um passo que você dá para perto do Senhor. E eu estou dando um exemplo, mas pode outros mau costume. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, você procura deixar as coisas que não agradam a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, assim, trazendo para o nosso meio adolescente, meio jovem, a gente teve umas conversas, alguns outros podcasts, a gente com estilo podcast, né? Nós falamos sobre a preguiça, né? Seria um pecado também. Então, são coisas pequenas que
a gente tem que ir tirando a nossa vida, né? São coisas pequenas que tiram, né? a bênção da tua vida. São coisas pequenas, sabe? E hoje as coisas que te influenciam a tirar você da bênção. A pessoa às vezes gosta de um shopping. Sim. Mas tem o culto aqui. Sim. Então a pessoa não, o shopping, semana que vem eu vou no culto, hoje eu vou porque lá eu vou encontrar fulana e vou encontrar fulano, hoje você vai estar lá. Irmãos, ele tira você da bênção. Futebol é maldição? Não é maldição, é você que faz ser maldito, porque você deixa do Senhor para ir. Você não pode, você pode ir, você vai, não pode. Quer dizer, isso é andar com o Senhor. Sim. Andar com o Senhor é isso aí. Sabe? Saiu fora disso, esquece. Então aí você só vai viver reclamando. Oh, eu oro, Senhor. Não. Oh, não. Está escrito: tudo o que pedires ao Pai, crendo, Ele fará. Então, precisa ouvir isso. Eu estarei se você estiver comigo. Isso tem que morar dentro de você. Você sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Né? E Deus vai estar te abençoando, porque o que Ele quer? Ele nos criou para o quê? Para a glória dEle. Né? Ele nos separou, Jesus nos separou para quê? Para servir Ele. Né? Então, o Senhor Jesus fez aqui 3 anos e pouco, mas Ele foi embora. E o que Ele fez? Deixou nós para continuar o que Ele fazia aqui. Tanto é que Ele disse: aqueles que creem em mim farás a obra que eu faço. Isso é um fato, é palavra dEle, e isso se cumpre. Né? Verdade. Para fazer, continuar a obra dEle. Então nós precisamos entender isso, que Ele sempre vai estar do nosso lado, sabe? Já deixou o Espírito Santo conosco, que era para nós não ficar sozinho, desarmado, né? Deixou o Espírito Santo, que é o nosso tudo. É o nosso tudo. Verdade. Glória a Deus. Amém. Henrique Salomão tem. Foge um pouquinho do tema oração, mas quando, bom, pelo menos eu não estava aqui, o senhor faz parte do presbitério da igreja, é pastor daqui. Sim, sim. Quando foi que o Senhor sentiu no coração do senhor, ou que o Senhor falou para o senhor, Bispo João, que era para o senhor ser pastor nessa igreja e pastorear as ovelhas dele? Isso é muito engraçado. Eu sempre corri. E aqui tem vários irmãos e irmãs que desse tempo eu corria e eu escapava de todo jeito. Uma vez me ordenaram diácono. Eu falei: poxa, a vida já começou, não deu para escapar. Isso é eu falando. Quando foi um tempo, eu ouvi sabe, eles conversando, né, meio por longe e tal, e eu captei que eles iam me ordenar pastor. Mas é por conta de que um negócio muito sério, a responsabilidade. Não que eu queria viver torto, não, mas o pastor é uma responsabilidade muito dura, muito dura. Mas não, só que uma vez, eu falando negócio de demônio, uma vez num encontro, o demônio já sabia que eu ia ser pastor, e eu, né? Sim, tinha um demônio lá embaixo, a turma pelejando para expulsar ele e tal, e eu estava bem aqui em cima. E aí a turma falava: vai lá, irmão João, vai lá, a turma lá não dá, aquele outro. E eu fui indo, rapaz, pois esse camarada, ele se soltou dos caras que estavam uma força miserável. Só a de Deus é maior. Graças a Deus. Soltou daquele povo lá e olhou para mim: o que você quer aqui?
pastorzinho meia tigela. Quando ele falou aquilo, eu falei, então o que eu ouvi. Então essa minha história é um pouco engraçada, mas também serve para vocês aprender. Vocês têm que andar correto, porque ele abre a boca e ele vai falar. E quando ele fala, se a gente tiver errado, ele vai querer envergonhar, né? A pastora Janaína mandou aqui um rostinho cheio de coraçãozinho, né? Está acompanhando a gente. Irmã Eliana Souza, boa tarde, irmãos, a paz, mandou, né, as mãozinhas de oração, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe vocês, irmãos que estão nos acompanhando, né? São os irmãos Sinop, né? Irmã Eliana. Glória a Deus. Souza. Então, Deus abençoe vocês, tá certo? A gente vai continuar aqui. Henrique, tem alguma pergunta? Eu tenho uma aqui para a gente finalizar. Nós vamos finalizar. E você, meninadinha? Ninguém tem pergunta? Uma pergunta. Cadê as perguntas de vocês? Isso. Tá. Bruna tem. Depois o Arthur. Bom, a minha pergunta é uma coisa que aconteceu e eu fiquei sem reação, sem como saber reagir e explicar para a pessoa isso. A minha família estava em oração pedindo um milagre do Senhor e a gente acredita no poder da oração. Porém, tinha uma pessoa que não acredita e ela, esperando a resposta da nossa oração, ela ficou assim, eu quero ver se isso vai dar certo. E realmente, a resposta do Senhor foi ao contrário do nosso pedido, não foi a nossa vontade. Eu vou pedir que você fala devagar e compassado, Calma. porque eu já estou surdo, né? Tá. A minha família estava em oração e tinha uma pessoa da nossa família que não acredita no poder da oração. Mas a gente se juntou em oração e a resposta do Senhor não foi como a gente queria, foi diferente. E aquela pessoa que não acredita, ela questionou muita gente, principalmente a mim. Ela veio no meu particular me questionar. Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não fez? E a gente ficou sem saber como dizer. Então eu queria saber do Senhor, como a gente lida com essas pessoas? Olha, um jeito mais fácil para você lidar com essa pessoa. Apóstolo Paulo era um camarada que curava através das vestes, através de lenço, através disso. Ele era muito usado pelo Senhor. Só que ao lado dele caminhava o discípulo dele, que é Timóteo, certo? E ele sofria muito com uma doença, acho que era hérnia ou... Não é hérnia, esqueci o nome da doença. É uma doença que dá no estômago. Esqueci o nome. Úlcera. Então ele sofria muito com aquilo. Por que apóstolo Paulo não pedia para o Senhor curar? Fala para essa senhora, ou para esse homem, ou esse jovem, eu não sei, quem quer que seja. Ele pegar e ler a palavra, aí ele vai ver que o Senhor escolhia as pessoas, presta atenção, quando ele enviou Elias, por conta daquela viúva que ia morrer de fome, ela e o filho, quantas viúvas morreram por ali? Viúva e os filhos morreram. Quando o Senhor ressuscitava, por que ressuscitou aquele mais aquele? Sabe? É um negócio que sempre você vai ouvir.
Mas o Senhor te separou para ensinar, não é isso? Nós temos que ganhar, batizar e ensinar, enviar. Você é para ensinar através da palavra. Não é como a gente espera, o que a gente acha, é como está escrito. É assim que funciona, sabe? Quantas pessoas perecia, mas aqueles que o Senhor era aquele, né? O Senhor chegou naquele tanque de Betesda, tinha quantos aleijados, cego e doente ali. A borda daquele tanque estava cheia de pessoas aleijadas. Mas ele foi somente em um. Então a pessoa tem que ler a palavra para, entendeu? Não é querer estar descascando você, prendendo, não. Fala, leia a palavra. Mostra na palavra. O Senhor não foi, não, deixou, mas por que ele deixou todos aqueles aleijados para trás e só mandou levantar aquele? Então nós temos que partir para isso. Agora, esse negócio de não crer, isso aí vai ter sempre, não é? Prega o evangelho a toda criatura, aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crêem, eu não quero estar no lugar dele. Então é isso. E a oração, ela tem poder para mover qualquer coisa. Qualquer coisa. Poder para transformar qualquer situação. Amém? Amém. Arthur que tem uma pergunta também. Roniel tem perguntado? Tá. Rapaz, bispo, quando o senhor quando o senhor recebeu Jesus e começou a vida do senhor na oração, qual foi a mudança que teve na casa do senhor? Boa pergunta. Quando o senhor aceitou o Senhor Jesus, o senhor começou a caminhada de oração, o que mudou ali na casa do Senhor? O que começou a mudança? Qual foi a mudança? Boa pergunta. Mudou porque, mesmo que foi por causa do dízimo. A minha esposa era convertida e eu não, e nós não brigávamos, nós nunca brigamos. Mas era sobre o dízimo, eu não queria dar nada para a obra. Então quando ela falava, dá o seu dinheiro, o meu eu não vou dar, porque eu trabalho. Essa era a minha resposta. Eu trabalho e eu não vou pegar o que eu ganho para dar para a igreja, né? Então ela falava para mim sempre, bem, se você não obedecer, a obediência aí, se você não obedecer, nós nunca vai sair dessa vidinha que nós leva. Ela, não, sai sim, é só trabalhar mais e eu correr mais. Sempre eu tinha um escape e nossa vida nunca melhorou. A partir do momento que eu parei para ouvir o Senhor e lendo cada dia, vendo o que está escrito, eu fui mudando a minha vida. Aos pouquinhos eu fui sendo mudado, tocado por a palavra, aonde eu entendi que não é guardando, não é escondendo, não é negando que se apruma. Você só deslancha quando você começa a lançar, quando você começa a ofertar, quando você começa a dizimar. Aí é o próprio Senhor Deus que fala, não é? Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Criador, Ele próprio abre a boca e diz sobre o dízimo, né? Porque Ele fala assim, porque eu sou o Senhor e não mudo. Então é Ele que fala sobre as ofertas, os dízimos.
E ele não fala só o dízimo, ele fala sobre as ofertas também. O senhor então passou a obedecer a palavra em relação ao dízimo, né? E Deus foi mudando a minha vida a partir do momento que eu passei a obedecer. E assim foi comigo e é com cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Vem pela obediência. Amém. Amém? Amém. Ronielton? Bispo, minha pergunta é sobre fé. Mesmo muitas vezes a gente fala que a gente tem fé, que a gente tem convicção, acredita na palavra, acredita em Jesus e nos milagres que Ele pode fazer na nossa vida, a gente às vezes fica com uma insegurança mesmo dentro. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Como eu posso ter certeza que a minha fé é verdadeira, que vai acontecer? Você tem que pôr ela em prática. Você tem que pôr ela em prática. Há uns 5 meses, mais ou menos isso, eu estou dizendo isso aí para você ter uma noção do que é. Faz uns 5 meses ou 6 meses no máximo, eu estava em casa e tocou o telefone, um irmão de Campo Grande ligando, pedindo oração para outro irmão que está cego. Ele ficou cego de uma vista, operaram não sei quantas vezes, mas aí o médico e deixou ele com a outra, e ele foi indo, não enxergava mais com a outra. Então ficou cego de uma vez. E esse outro irmão ligou para mim, falou: irmão, você ora pelo irmão para mim? E eu falei: tá bom. Ele está assim, assim, assim. E aí eu orei. Ali na porta, junto da pastora Benjamin, por ali, eu peguei ali, eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu estou respondendo isso para você ter uma noção de fé. Para você não duvidar mais disso, você tem que ter fé, colocar ela em ação, na obra. E eu orei. E esse irmão ligava, todas as manhãs, ele mandava mensagem para a pastora Edileuza. Porque eu não tenho, meu celular é daqueles pequenininhos. Então, eu mandava para ela e ela falava: olha, o Sidão é Aparecido, ele chama. Olha, o Sidão mandou e tal. Quando foi um dia, ela falou: vida, o Sidão não tem mandado bom dia, não tem mandado. A mensagem que ele sempre manda, não mandou. Eu falei: desde quando? Ela falou: hoje faz uns 3 dias. Eu falei: é problema. E aí passou e eu falei: liga para ele. Não atendeu. Ela ligou, andou ligando uns 2, 3 dias e não atendia. Eu falei: alguma coisa aconteceu com o Sidão. De repente tocou o telefone e ela atendeu, era a esposa dele. Ela falou: estou ligando para o pastor João orar pelo Sidão, que hoje está fazendo 3 dias que ele está internado e entubado, porque deu uns derrames nele. Eu fui e orei. Orei, pedi para Deus. Eu pedi assim, né, para Deus. Olha o que é fé. Depois a mulher dele ligou e falou assim: olha, o senhor ora mais uma vez. Eu falei: não, senhora, eu vou orar agora pela senhora. Por ele eu já pedi. Eu vou orar pela senhora. E orei por ela. Passado 2 dias, passou aquele dia, 2 dias, eu estou no banheiro, a pastora fala: Vida, telefone para você do Mato Grosso do Sul. E aí eu falei: poxa, aí eu ia falar para ela levar o celular, né? Ela falou: vídeo chamado. Eu falei: puxa, fala que depois você liga. Depois você liga. E aí daqui um pouco eu saí do banheiro e tal, eu falei: liga para ele. Ligou. Era ele.
Era o Sidão. Ele falou: irmão João, arruma suas coisas aí, ajeita aí, eu estou mandando a passagem de avião para vocês. Meus olhos estão vendo você, mas eu quero apertar, eu quero abraçar você. A vista que eu estou enxergando com ela 100% é a vista que há muitos anos eu era cego. Fé é isso aí. Que eu já tinha pedido para o Senhor. Então eu falei: não, para ele eu não vou pedir, eu vou pedir pela senhora. Para Deus tirar a amargura, tirar a ansiedade, o medo, entendeu? É assim que funciona. Entendeu? Quando o Benjamin estava comigo, e a pastora também. Quando o Benjamin estava viva a voz, quando o Benjamin escutou, falou: arruma tudo aí que eu estou mandando a passagem de avião para vocês. O Benjamin: eita, vou andar de avião e tal. Eu falei: filho, papai com um ninho 2005, aí eu vou estar andando de avião, vou andar com ele. Então, irmão, isso é brincadeira, mas é assim que funciona. E eu glorifico a Deus. Não preciso falar que a minha companheira, a pastora, ela vê minhas orações e ela vê eu pedindo. Eu peço sempre para Deus: Senhor, se tiver algum resíduo de soberba dentro de mim, orgulho dentro de mim, o Senhor tira em nome de Jesus. Eu aprendi há muito tempo que quem faz é o Senhor e não Amém. eu. Glória a Deus. Bispo João, nós vamos convidá-lo novamente no próximo momento, né? Foi muito bom muito boa, né, essa tarde. Foi muito riquíssimo para nós, né? A experiência com Deus que o Senhor tem, muito bom. Toda a sabedoria, né, que Deus tem colocado na vida do Senhor. Amém. E nós nos sentimos muito alegres com a sua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Eu creio que os adolescentes, né, o Dinei representando os pais aqui, os jovens aqui que na imagem do Ed aqui, o Ed aqui, o Ronielto que é jovem também, Bruna, né, Henrique Salomão. Então assim, todos nós estamos aprendendo. Glória a Deus. Então assim, é muito riquíssimo essa tarde. Eu creio que tem bastante pergunta, mas nós vamos voltar num outro momento e quem sabe até com o tema evangelismo depois, né? Glória tá certo? a Deus. O Bispo João também. Eu também fico muito honrado de estar aqui, de ser convidado pelo meu pastor aqui, pastor Edson, menino não é desonrando ele, é porque eu conheci ele menino e eu sempre aconselhando na medida do possível. Sim, foi meu discipulador. O Bispo João foi um discipulador meu certo tempo. Então, eu tenho muito orgulho dele, pastor Edson. Amém. E uma coisa eu vou dizer, eu me sinto assim, honrado em as pessoas também me honrar, porque se vocês estão aqui, né, vocês poderiam não estar aqui. Bispo João, eu vejo tudo tal, mas eu sei que várias coisas que eu disse aqui são semente que vai germinar no coração deles, entendeu? Mas uma coisa eu torno a dizer para vocês, é obedecer. Obedecer. Se não obedecer, não dá certo. É o primeiro degrau, né, Bispo João? Da caminhada ali, o primeiro degrau, obediência. É o primeiro. A escadaria, ela é muito longa, mas o primeiro degrau chama-se obediência. Amém? Eu sei que o Henrique já entendeu isso. Henrique, eu via ele lavando os vasos lá, o banheiro. Sim. E eu falava, é comigo mesmo. O Senhor tem maravilha sobre essa vida. E foi indo e limpando por aqui. Antigamente a igreja pagava. Sim. Né? Hoje vocês fazem. Amém. E Deus é com cada um de vocês que limpam a cadeira, que varrem, que limpam o vaso ou qualquer coisa. Deus é com cada um de vocês.
Deus está de olho aceso em vocês. E aí, hoje o Henrique já não está mais lavando o vaso. O Henrique está aqui em cima, tocando violão e cantando. O primeiro dia que você cantou, o que eu falei para você? Então, honra. O Senhor honra quem honra Ele. Aprenda isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos Aleluia. levantar? Vou pedir para o Bispo João estar abençoando, tá, Bispo João? O Senhor está orando por nós nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, é com o coração transbordando de alegria nesse momento que eu peço ao Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre cada uma dessas vidas que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo à distância, meu Deus. Abençoa eles com toda sorte de bênção. Ajuda, meu Deus, esses adolescentes, esses pequeninos, meu Pai, que recebem o ensinamento aqui semanal, não sei quantas vezes na semana, mas que o Senhor seja com eles. Ajuda eles a caminhar, ajuda eles, meu Deus, a suportar, meu Deus, a tentação, meu Pai, porque são muitas, mas que o teu poder, meu Deus, em nome de Jesus, sobre a vida deles, vai fazer com que no amanhã sejam os pastores aqui, sejam os profetas, meu Pai, grandes homens de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo com toda sorte de bênção. Amém, Senhor, e graças a Deus. Bispo João, obrigado.